O que fazer quando alguém que a gente confia nos trai? Então, nesse momento, nessa mensagem, eu vou te mostrar o exemplo que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu um exemplo que não importa o motivo que alguém fale da gente, o problema, não importa. Jesus nos deu um exemplo que nós devemos a perdoar, seja lá quem for. Jesus nos deu um exemplo que nós devemos nos perdoar o nosso pior inimigo, para que nós seja filho do Deus Altíssimo. Observa aqui no livro de Lucas, capítulo de número 23, no versículo de número 34. Aqui vai estar relatando Jesus na cruz. Jesus foi crucificado e ali a multidão blasfemando de Cristo. E Jesus nos dá um exemplo dizendo: Pai, perdoa-los, ele não sabe o que faz. Aí nós para refletir e sabemos que Jesus sabia que a maior parte daquela população que estava blasfemando, a maior parte daquelas pessoas que estavam falando mal, criticando, gritando, solta Barrabás e crucifica o Cristo, nunca ou jamais iria aceitar ele como o único e suficiente Salvador. Mas mesmo assim ele diz a palavra, observe, Lucas capítulo de número 23, no versículo de número 34. E disse-lhe Jesus: Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que diz. Observe, Jesus perdoa. Aí você pode dizer: ai, meu irmão, é muito fácil porque foi Jesus que perdoou. Não, mas isso é obrigação de todos nós. Perdoar não importa o que falaram de você, não importa o que aconteceu. Não importa a calúnia, perseguições. Não importa o ponto que chegaram falar de você, que seja seu irmão na igreja, na rua, onde quer que seja. Jesus nos ensina para nós perdoar. Quando nós chega, meu irmão, no livro de Mateus, agora livro de Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 15, observe, na oração que sempre nós fazemos antes de dormir ou pelo amanhecer. Essa oração começa no versículo número 9, Mateus 6, versículo 9, mas eu quero só ler o versículo de número 15, para você refletir. Se porém não perdoais aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então nós precisamos perdoar para que nós depois seja perdoado. Quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que não quer dizer que você perdoar, quer dizer que você esquece. No momento não. No momento o perdão é como se fosse uma cicatriz que você abre para colocar remédio. Só que chega um momento, dói. A traição dói. Mas chega um momento que vai sarar, vai cicatrizar, vai voltar tudo normal. E a partir do perdão, no momento você não vai esquecer, mas com o tempo aquela cicatriz fecha e você vai esquecer. Talvez nesse momento você diga: não, mas quem perdoou foi Jesus. É verdade, Jesus perdoou os seus malfeitores, os seus inimigos na cruz. Jesus, antes de ir para a cruz, deu um exemplo que nós devemos perdoar os nossos adversários, porque se nós não perdoar, o nosso Pai que está no céu também não nos perdoa. Depois eu peço que você leia todo o versículo do capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao versículo número 18, e você vai estar entendendo melhor. Mas quando nós voltamos mais um pouquinho no livro de Mateus, irmão, capítulo de número 6, no versículo de número 40, aqui, deixa eu ver, aqui 43, diz assim: ouviste que foi dito, amarás os teus inimigos e aborreceis os teus amigos. Eu, porém, vos digo, versículo número 44, eu, porém, vos digo, amais os vossos inimigos
Bendizei os que vos maldizer, fazeis o bem ao que vos odeia, e orais pelos que vos maltrata e os persegue. Versículo de número 45. Para que sejais filho do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre o mal e o bom, e a chuva desça sobre o justo e os injustos. Então Deus nos deu os exemplos, Jesus na cruz nos deu o exemplo para nós perdoar. Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Querido, pare, analise Jesus na cruz, olhando para aquela multidão. O povo gritando, solta Barrabás, crucifica o Cristo. Jesus sabia que a maioria daquelas pessoas nunca ia confessá-lo como o único e suficiente Salvador. Mas mesmo assim, Jesus disse, Pai, perdoa-los. Ele não sabe o que faz. Aí você pode dizer, mas Jesus é Deus, eu sei. Mas quero então dar um exemplo para o primeiro mártir. Vamos agora, para nós encerrar a mensagem, para não ir muito longe. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 7. Versículo de número 60. Diz assim. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz, dizendo, não lhe impute esses pecados. E tendo dito isso, adormeceu. Então aqui, está falando aqui, foi Estevão sendo apedrejado, Estevão sendo morto. Estevão caiu de joelho. A Bíblia diz que ele olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus ao lado do Pai. E olhando para aquela multidão que estava lá apedrejando, já no finalzinho da sua vida, ele diz, Pai, não impute esses pecados. Então ele quer dizer, Pai, perdoa-los, porque eles não sabem o que faz. E se você não perdoar, irmão, muitas das vezes, aleluia, quando você libera o perdão, você se sente mais livre. Quando você libera o perdão, você se sente mais com Deus. E se você não perdoa, você se sente triste. A sua alma se torna doente, o seu espírito se torna triste. Então neste momento, você que vai ouvir essa mensagem, ou você que já acabou de ouvir, eu digo para você, perdoe. Porque você fazendo isso, você vai ficar livre e mais próximo do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima mensagem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.